Fala, tropa! Quer ir pra Buenos Aires com o Chala Podcast? Pra final da Libertadores? A Absolute Sports, parceira da Comebol, te leva pra lá. Os melhores pacotes. Link na descrição e QR Code na tela. Vral! Então, eu acho que, assim, nesse caso, o que esses jogadores têm que ser cobrados, principalmente o Luiz Henrique e o Barbosa, que são duas referências no elenco do Botafogo, uma referência de liderança, outra referência técnica, que esses caras, eles não podem perder a cabeça no momento final de um jogo contra o Galo. É porque, assim... Tá 0x0, um a mais. Se o Luiz é expulso numa briga ali de jogo... Pode. Numa entrada, coisa do jogo. Agora, já tinha acabado o jogo. Aí eu acho que é foda. O cara de seleção... Acho que a gente pode falar até da cena, né? Do que aconteceu no final agora do jogo. Mas vamos... Ele acabou sendo expulso pela garrafa, né? Ele tá com uma garrafa. Coisa boba, tá ligado? Pra ninguém também. Não, acertou uma pessoa de capa, assim... Acertou a segurança. Era até uma mulher. Ele acertou a mulher. Acertou? Tava na frente do cara de capa, frente da cara do cara. O caso do Barbosa, ele foi expulso antes de jogo. Bobeira, mas antes do jogo, né? Pra cá. Mas é que é uma coisa do o Barbosa, ele tem um aspecto de... É tênue, né? De temperamento muito positivo pro time, mas às vezes ele passa e tinha um tempo que ele não passava. A estreia dele, eu acho que foi aquela que... Cruzeiro. Esse cara é maluco, né? Cruzeiro. Aí depois ele ficou, olha... Esse cara é maluco. O técnico, o Arthur, conseguiu manter ele num nível que ele falou. Tornou até técnico. Que é bom pro time. Se tornou técnico também. Ele tranquilizou e mostrou que ele tem bola. E aí essa temperatura dele alta é boa pro time. E ficou ali. E que ontem ele ramelou. Mas eu acho menos pior do que do Luiz, porque foi no jogo ali. Sim. Pilhou com o Igor... Tem a cotovelada que a gente acabou vendo aqui depois que eu nem percebi no jogo, né? que ele sofreu, o Davidson deu uma cotovelada nele. Isso pode ter ajudado a pilhar também ele no jogo. Agora tava ele e o Davidson estavam batendo de frente. Que é uma coisa que o Davidson vai puxar o tempo todo. Teve uma escapada também do Bastos no Hulk que o árbitro também acabou não dando. Sim, também. No final do segundo tempo. Mas a do Luiz ele tava lá dentro da cabine, então ele volta... Não, ele sai, ele entra no vestiário e depois da confusão começa, ele volta e pega uma garrafa e taca. Não, eu acho que eles não podem perder a cabeça assim. Não podem perder a cabeça assim. Acho que isso é um ponto pacífico. Só que eu vejo o seguinte, o Botafogo ele vai ter duas decisões. Independentemente do que aconteça contra o Vitória, na minha visão, o Botafogo ser campeão brasileiro tem que ganhar do Palmeiras. Essa é a minha visão. Não tem empate lá. Se ele perder pro Vitória, vai chegar contra o Palmeiras atrás. Ele vai precisar ganhar do Palmeiras por pontuação. Estrategicamente falando, porque é depois da final da Libertadores, pra mim ele vencendo o Vitória, também tem que ganhar do Palmeiras. Então assim, se o jogo vai acontecer, o Botafogo tem a necessidade de vencer o jogo. Você acha que com o empate fica muito mais difícil do Botafogo manter? Acho porque tem um jogo. Qual a diferença hoje? Hoje, 2 pontos. Se chegar a 3, acho que o Botafogo tem alguma coisa de saldo ali, um pouquinho maior, mas tá muito parecido também o saldo de gols. Cara, eu vou te falar... Se você pegar agora, olhando pelo lado do Botafogo, esquece pilha, essas coisas todas, e pensando no Botafogo e Palmeiras, o Botafogo, ele apresenta o futebol, olhando o futebol total do jogo, melhor do que o Palmeiras. Acho que sim. Melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras ontem jogou pior que o Bahia. Então, venceu o jogo. Exatamente. O que tá pegando no Botafogo é aquele problema que a gente criticava o time do Tite também. Produção o nível de acerto, mas resolver o jogo. Há uma situação assim, óbvio, isso ficou marcado pelo ano passado. Há um descontrole nesse jogo que não poderia acontecer, mas tem outros jogos ao longo da temporada onde times tiveram descontroles, jogadores que não poderiam acontecer. Só que eu acho assim, há um olhar assim, uma torcida para que o Botafogo pipoque de novo. Isso é uma torcida inerente. Porque, por exemplo, se você olha pro Palmeiras perdendo pro Corinthians, ninguém falou, acabou o ano pro Palmeiras seguir. Não. Porque no Palmeiras não aconteceu o que aconteceu com o Botafogo no ano passado. Bicampeão brasileiro. Tendo em vista o que aconteceu no ano passado, a galera está torcendo para o Botafogo pipocar de novo e não ganhar os 2 títulos. Eu acho que o Botafogo tem uma obrigação. Na minha visão, a obrigação do Botafogo é ganhar pelo menos um. O Botafogo precisa ser campeão. De fato, senão o torcedor vai sofrer demais. Sei lá o quê. E ontem não deu um passo pra trás nos dois confrontos? Não acho tanto. Eu acho que é um campeonato... O campeonato de pontos corridos, ele é isso. E os jogos grandes é que vão determinar. O Botafogo tem uma final. Esse jogo é a final do campeonato. Eu acho que ontem... Ele vai ter a final contra o Palmeiras. Teve algum prejuízo que pode falar em relação à disputa do brasileiro. Porque é uma corrida que o Botafogo... Eu imagino tem nada programava o brasileiro, na Libertadores é um jogo único. O mental a gente vai observar no próximo jogo. Não dá pra você taxar
o Botafogo perdeu o mental contra o Galo e não vai mais ganhar a final da Libertadores. Mas criou-se uma narrativa a favor do Botafogo. Eu acho que os dois. Mas ele só vai entender isso que eles entraram em campo no dia 30. Fala de lá que eu falo daqui. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Não tô falando que você tá fazendo isso, não. Mas tomar cuidado ao generalizar se, por exemplo, se a pessoa ou qualquer profissional, ou até mesmo torcedor, que vá relembrar o ano passado, que tá torcendo pra pipocar. É um fato que aconteceu ano passado. Eu acho que o fato que aconteceu... Não, mas há uma tendência maior de ser o Botafogo e o Botafogo dar a pipocada. Sim, tipo assim, o Palmeiras pode perder um jogo ou jogar mal... Sim, mas é que o Palmeiras é multicampeão. Mas é que o fato do ano passado acaba se sobrepondo. Sim. Né, nesse caso. Eu acho que o que não pode acontecer... O Botafogo não perde há 3 meses. Eu acho que não pode acontecer com o Botafogo, por exemplo, é que todo mundo agora tá olhando o Botafogo e tá, logicamente, curioso pra ver como o Botafogo vai se portar nos jogos decisivos. Eu acho que isso é ponto pacífico entre todos nós aqui. Natural. Todo mundo vai esperar como o Botafogo vai se portar. Eu acho que a gente passou o ano todo falando sobre como o Botafogo está se reconstruindo e como esse Botafogo, ele merece respeito, ele merece a credibilidade. Eu acho que agora o Botafogo... Porque pode fazer história. Não, pode fazer história. Está no caminho. Está no caminho disso. Mas eu acho que a grande situação agora é o Botafogo lidar com esse favoritismo. Existe um favoritismo, que é claro, pro lado do Botafogo, por mais que seja um jogo único, se fossem 2 jogos, seria mais difícil. Só que eu acho que o Botafogo... favoritismo nos 2 jogos, Palmeiras e Galo. Não, eu tô falando da final. Tô falando da final. E no Campeonato Brasileiro também. Também ele tem que lidar com esse favoritismo. O Botafogo joga mais, eu acho que ele tem que lidar com esse favoritismo sem que pressão externa chegue e fale assim, tá todo mundo contra a gente. Não sei o quê. Eu acho que isso... Isso aí acho que é meio... E outro fato é que o Botafogo não ganha 4 jogos também, cara. Então isso tudo... Mas não perde há 3 meses. Tudo bem, mas não ganha 4. O que importa agora pra final e jogo do Palmeiras são os últimos jogos. Ele teve uma baixa na conversão de chances. Na fase final do campeonato, o Botafogo está baixo. O Botafogo não vence o Vasco, o Palmeiras vence o Corinthians, o Palmeiras era o líder do Brasileiro hoje. O Palmeiras não é o líder do Brasileiro porque ele perdeu pro Corinthians. Tudo bem, mas a gente tá falando do Botafogo. É que o Palmeiras ele tem uma situação... Que é melhor que o Palmeiras. O Palmeiras foi eliminado em todas as competições. Então o Palmeiras ele joga mal e consegue se safar na bola parada. É o time do Brasil que mais... Vira e mexe, o Veiga faz um gol de falta, que é o único jogador que tem uma regularidade em gol de bola parada. Isso salva muito o Palmeiras. De jogos ruins. Juventude foi um jogo maluco. E aí pinta um pênalti, pinta uma falta, o Palmeiras vai lá e caçapa. O Botafogo, ele joga muito melhor, se você pegar a domínio de jogo. O melhor futebol do Brasil é o do Botafogo. E aí, agora ele tá pecando nesses últimos jogos, pecando na conversão da chance. Que é aquilo, cria um volume imenso de oportunidades e aí não faz o gol. E no momento desse E aí o adversário cresce na marcação. Não vence o Botafogo, mas não perde também. Poderia ter vencido o Brasileiro de forma antecipada? Poderia ter vencido o Brasileiro de forma antecipada. Nível de futebol que atua? Sim. Poderia não ter perdido pro Peñarol no segundo jogo? Poderia, mas... A minha visão lembrando aqui, em momento algum, pra falar dos 3 meses. Em momento algum pareceu o Botafogo fosse eliminado. Isso não passou nem o Botafogo passou um sufoco que não deveria passar. O Botafogo se poupou demais no jogo. Passou um sufoco que não deveria passar. Mas aí já era ali, então, precisava fazer mais e é o time nesse momento. 3, o time nesse momento da temporada que tem a possibilidade de ganhar os 2 principais títulos do ano é o Botafogo. Assim como o Galo tinha 2 chances também. Até por isso já desperdiçou uma, mas o Botafogo não desperdiçou nenhuma, não. Até por isso que o Botafogo é o líder, está na frente. Traz uma carga pra cima. Tá na final da Libertadores. Essa carga que vem pra cima de uma galera que vai secar, de uma galera que vai torcer contra, é por isso também. Não, mas o que eu tô falando você tá na vidraça, né? E usar o Palmeiras como parâmetro não tem como, porque lá tem o Abel Ferreira e tem os outros anos de títulos do Palmeiras. Claro. Então não tem como a gente falar que, a gente fala do Botafogo, mas não fala do Palmeiras. Não, é diferente, é totalmente diferente. O Botafogo está clamando por um título desde o ano passado. Parecendo que é um time que está em crise, que vem de uma sequência de derrotas, ou que perdeu a liderança, ou que perdeu uma final. Não aconteceu nada disso. É isso que eu tô falando. Mas a gente não pode o nível de exigência do Botafogo lá em cima. O Botafogo e a gente hoje, tem que vir e criticar. Ele é o líder do Campeonato Brasileiro. 4 rodadas do fim, com um confronto direto. Por exemplo, hoje o Palmeiras só depende dele pra ser campeão brasileiro. E o Botafogo também. Ganhar os jogos, né? Quem vencer os jogos será o campeão brasileiro, porque eles se enfrentam. Um depende dele, o outro também. Na Libertadores, o Atlético só depende dele pra ser campeão brasileiro. O Botafogo também. Só que eu tô falando assim, não há motivo... Por mais que as pessoas estejam olhando e tentando correlacionar com o ano passado, pra mim não há motivo para um jogo onde houve destempero dos jogadores, sim. O Botafogo tem problemas? Tem, mas o Atlético tem muito mais problemas pra resolver do que o Botafogo.
Ah, o Botafogo não consegue fazer os gols. O Atlético não faz gol há quanto tempo? Não ganha. Porra, não ganha há quanto tempo? Mas é isso que eu então, pego. Assim, esse não há motivo que você tá dizendo, serve pro Botafogo. Não há motivo de entrar naquela loucura. Não há motivo de também, hoje, não tem ter um desespero. Eu entendo a questão dos torcedores. Isso não tem dos torcedores, não tô falando da imprensa, os torcedores de outros clubes colocarem, igual a galera tá colocando aqui no chat o tempo todo, o seguinte. Entregou, pipocou, não pipocou. Mas é o cheirinho, isso é o cheirinho. É o cheirinho, o Flamengo era o cheirinho. Claro. E é o quando você chega, é o pênalti pro Galo. Quando você chega lá no topo, você é avisado, gente. É que isso, profissionalmente falando, isso não pode entrar no vestiário. Exatamente. O Botafogo hoje que eu tô passando aqui é o cenário que eu vejo agora. Mas ontem quem se destemperou no vestiário foi o Botafogo. Se destemperou, mas isso não ocasionou perda de nada. O Botafogo não perdeu o jogo. Ocasionou Luiz Henrique, está suspenso. Claro, não pode, tudo bem. É o prejuízo que teve. Ele é o líder do Brasileiro, tem 2 decisões pra disputar. Sim. Se ele perder as 2, vai ser uma tragédia de um ano? Vai ser uma tragédia de um ano. Mas é ridículo. Se ele vencer os 2, vai ser a maior página da história do clube? Vai. Sim. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!